Terapia gênica. Nosso grupo é composto por Júlia Carvalho, Nathalie, Rafaela, Suzy, Yasmin e eu, Luana, vou falar sobre a definição. Terapia gênica é uma técnica em que são inseridos genes funcionais em uma célula para que ela interrompa a produção de proteínas defeituosas. A terapia gênica pode ser definida como um procedimento em que são feitas modificações genéticas em células como uma forma de tratar uma doença. Essas modificações são realizadas por meio da inserção de um gene funcional dentro da célula que substituirá o gene defeituoso e promoverá a produção de proteínas corretamente. A técnica funciona como um transplante de genes. Olá, gente. Meu nome é Júlia. Eu vou falar um pouquinho do histórico da terapia gênica. Desde as primeiras manipulações genéticas por volta da década de 1940, começaram grandes avanços na manipulação de genes. E em meados da década de 60 começaram as primeiras especulações. Em 1972, Theodore Friedman e Richard Roblin publicaram um papel na terapia gênica chamada Ciência para a Doença Genética Humana, na qual mencionou uma proposta de que o bom ADN poderia ser usado para substituir o ADN defeituoso. Em 1985, Anderson e o colega Michael Bliss desenvolveram as pilhas dos povos com deficiência do ADA, imunodeficiência, que poderiam ser alteradas na cultura do tecido. Usaram um retrovírus como um vetor para levar o gene correto do ADA nas pilhas. Já em 1986, eles tentaram transferir os genes corretos na medula dos animais, onde ocorreram os primeiros testes. Em 1989, alguns pesquisadores, com o Dr. Steve Rosenberg, testaram o quão seguro e eficaz uma terapia gênica estava para os pacientes que sofrem de cancro, e a equipe cultivou pilhas dos linfócitos na infiltração do tumor. Um vetor viral foi feito para que levasse um marcador do ADN naquelas pilhas, e as pilhas marcadas permitissem que os pesquisadores considerassem que o vírus projetado era seguro para uso nos seres humanos. Em 1990, começaram a surgir as primeiras aplicações da terapia, com o uso de técnicas de DNA recombinante, quando foi utilizada pela primeira vez em uma paciente com imunodeficiência, era uma menininha de 4 anos, e foi no Instituto Nacional de Saúde. E para a terapia, os seus glóbulos brancos foram tomados dela e induzidos com os genes corretos para fazer o ADA e reinjetaram nela novamente. E esse processo foi obtido pelo doutor francês Anderson. Olá, eu sou a Rafaela Victoria e agora eu vou continuar a nossa apresentação falando um pouquinho sobre as técnicas que são utilizadas na terapia gênica. Então, a terapia gênica pode ser realizada a partir de duas técnicas diferentes, a germinativa e a somática. Na técnica germinativa, o novo gene é inserido no espermatozoide ou no óvulo, e nas células germinativas. Já no caso da técnica somática, o novo gene é inserido em outras células que não são as germinativas. E como vocês podem ver no slide, tem um esquema que mostra de forma assim, bem autoexplicativa e clara como as duas técnicas são aplicadas. Falando um pouquinho mais sobre essa aplicação dessa técnica, para que o gene seja colocado no interior da célula, é necessária a utilização de um vetor que normalmente é um vírus. Como os vírus conseguem entrar na célula humana e inserir seus genes, os cientistas utilizaram essa capacidade para desenvolver a técnica. O vírus é modificado para não causar doenças e apenas transportar genes necessários para determinada célula. O gene normal é inserido, as proteínas funcionais são produzidas e a doença, em tese, pode ser curada. Meu nome é Nathalie e eu vou falar sobre aplicações e exemplos da terapia gênica. Eu vou começar falando sobre aplicações. A terapia gênica hoje ainda se encontra em fase experimental e inicialmente foi pensada para o tratamento de doenças hereditárias com caráter monogênico, como no caso de hemofilias, fibrose cística e distrofias musculares. Mas o fato de doenças adquirirem e terem alta incidência em todo o mundo fez com que as pesquisas crescessem em busca de tratamentos para doenças como o câncer, a infecção por HIV e doenças cardiovasculares para conseguir beneficiar o maior número de pacientes. A terapia gênica foi pensada no grande número de pessoas que hoje sofrem de doenças que não possuem cura, ou que o tratamento é de difícil acesso, ou também tem grandes efeitos colaterais.
A terapia gênica possui como vantagem o seu alto grau de pontualidade terapêutica e poucos efeitos colaterais possíveis. Também pode ser levado como consideração o amplo campo de aplicações que pode ser voltada não apenas para o tratamento de doenças. As novas descobertas de biotecnologia colaboram bastante para se alcançar essas vantagens na terapia gênica, devido aos vetores cada vez mais eficientes e menos imunogênicos, e também a técnicas de edição dos genomas muito pontuais. Agora eu vou falar sobre 2 exemplos da terapia gênica, tá? Na terapia gênica são utilizadas 2 estratégias, a ex vivo e a in vivo. A estratégia ex vivo consiste na retirada de células do tecido desejado que são cultivadas in vitro e modificadas geneticamente e em seguida elas são devolvidas para o organismo. Já a estratégia in vivo conta com a ajuda de vetores eficientes, podendo ser virais ou não virais, que são inseridos diretamente no organismo e carregam para o tecido-alvo os genes a serem incorporados. Olá, bom dia, eu sou a Suz, vou falar um pouquinho sobre polêmicas e debates. E a ética em pesquisa existe para colocar um freio na capacidade humana de querer ultrapassar os limites da segurança, tolerabilidade e principalmente o respeito às pessoas e aos outros seres vivos. O biólogo chinês Wei Jiankui rompeu o limite da ética e modificou o DNA das gêmeas Lula e Nana. As meninas foram as primeiras da história da humanidade que nasceram após seus genes terem sido modificados em um laboratório enquanto ainda estavam em fase de embriões. A comunidade científica do mundo todo, inclusive da China, ressaltou que não se deve fazer esse tipo de pesquisa diretamente em pessoas sem que haja estudo e procedentes demonstrando a segurança do procedimento. Seria como testar uma vacina ou uma droga nova em um adulto ou uma criança, sem saber ao menos se tem ou não efeitos colaterais. Em relação ao Vaticano, com um documento doutrinário que afirma a dignidade do embrião, eles relançaram a polêmica sobre questões éticas em novas técnicas biomédicas, tanto em países como Estados Unidos e França, que já se preparavam para reavaliar suas práticas nesse campo. O documento Dom Vitae, o Dom da Vida, de 1987, condenava sem ambiguidade qualquer atentado à integridade do embrião, considerado um ser humano criado à imagem de Deus desde a concepção. Esse documento cita todas as técnicas biomédicas consideradas ilícitas da fecundação in vitro. Também é bastante reticente em relação às perspectivas abertas pela terapia gênica, alegando que se ocorre o risco de favorecer uma mentalidade eugênica. A Igreja justifica tais contradições com o argumento de que a dignidade da pessoa deve ser reconhecida a qualquer ser humano, desde a sua concepção até a sua morte natural. Curiosidades da terapia gênica. Diversos estudos estão sendo realizados ao redor do planeta a partir da técnica de terapia gênica. Alguns estão obtendo resultados bastante promissores, como é o caso da doença genética conhecida como deficiência de lipoproteína lipase. Os resultados foram tão positivos que deram origem ao primeiro medicamento da terapia gênica do mundo, o Glibera, que pode curar permanentemente a doença. Além da deficiência da lipoproteína lipase, outros trabalhos apresentaram resultados eficazes. Um exemplo é o estudo publicado na Ciência em 2013, que revelou a cura de alguma criança com síndrome de Scott por intermédio da terapia gênica. Além desses trabalhos, podemos citar o caso recente que ocorreu em 2015. Uma garota de 1 ano de idade, desacreditada pela medicina, submeteu-se a uma técnica de terapia gênica que reverteu a sua leucemia. Apesar da menina não poder ser considerada curada, não existe atualmente traços da doença em seu corpo. O desenho de novos vetores experimentais, o aumento da eficiência, a especificidade dos sistemas de entrega e a maior compreensão da indução da resposta inflamatória podem equilibrar o aprimoramento da segurança com a expansão técnica na aplicação TEC. Portanto, historicamente, a terapia gênica, assim como a descoberta dos antibióticos e quimioterapêuticos ou qualquer nova tecnologia, necessita de mais estudos pré-clínicos elucidatórios.
futuramente a promessa de aplicação dessas técnicas em vários campos da medicina, em um maior percentual de estudos clínicos. No próximo slide está a nossa bibliografia e também deixamos nossos agradecimentos.